vários departamentos e tal, e criamos um documento que é uma política institucional de formação de professores da Universidade Federal de São Carlos. Então existe um documento, por enquanto ele está no documento, mas ele já existe, já foi aprovado pelo Conselho de Graduação, e nós estamos numa fase agora de ver de que maneira nós vamos implementar essa política para o ano de 2020 e subsequente. Então, o que é que traz de novidade em relação à questão que está sendo colocada na mesa? É que nós vamos instituir para todas as pessoas que prestarem concurso na universidade, todos os professores que ingressam, no seu período probatório, ele vai ser obrigado a fazer um curso de metodologia de ensino. Isso não existe. Então, nós temos uma cultura, e não é só da UFSCar, né? A universidade, de um modo geral, principalmente as públicas, ela tem, assim, no seu escopo de critérios para contratar um professor, que é muito mais importante ele ser pesquisador do que um docente. Vamos pegar um curso de engenharia ou de matemática ou da área de letras. Então, ele vai ter lá uma prova didática, obviamente, mas vai pesar muito a sua pesquisa. Quantos trabalhos ele publicou, o que ele fez, enfim, todos vocês já sabem disso. E, então, essa cultura de trazer para a universidade não professores, mas pesquisadores para ser professores, né, exige que nós tenhamos uma política de ingresso diferenciada. Então, mas por outro lado, graças a Deus, nós temos um processo democrático. Nós não temos como chegar lá e impor, porque nós temos os nossos conselhos, e cada curso tem a sua autonomia para criar os seus critérios de seleção. Obviamente que tem alguns critérios universais, mas, na maioria dos casos, os próprios cursos, os próprios departamentos é que criam os critérios de que maneira eles vão contratar os professores novos. Então, nesta política que nós estamos colocando, todos aqueles que estiverem em estágio probatório só vão passar no estágio probatório depois de terem feito um curso de metodologia de ensino para a docência. Isso significa que abre uma brecha dentro desse curso. Se for um curso de 120 horas ou de 60 horas, obviamente que será possível implementar uma política dentro desses cursos de metodologia, alguma coisa como você falou, como que o professor deve tratar os indígenas na sala de aula. Então, caberia ali. Então, no ingresso, a gente já vai pegar esse cara, nós não vamos pegar os que já estão aí, nós vamos pegar os que vão voltar. E os que estão aí, obviamente que a gente tem vários eventos de formação de professores na universidade, né? Acabamos de ter agora um congresso de ensino de graduação, acabamos de ter lá no grupo de formação de professores, o terceiro ciclo de ensino de formação de professores. Existe o Meta-A, que é um grupo, né, ligado à Prograde, que trabalha com metodologias ativas, que faz curso. O que a gente percebe é assim, os professores têm pouco interesse em fazer isso, mas nós não temos como obrigá-los a fazer curso de formação de professores. A gente oferece a oportunidade para eles estarem ali. Então, para não me alongar muito, eu acho que isso é uma coisa que responde um pouco essa questão da preocupação da universidade em relação à questão de formação de professores de um modo geral, e existe também uma preocupação específica com a questão dos indígenas. Outra coisa que está sendo discutida e que nós vamos tentar fazer um seminário breve é modificar os critérios de avaliação que são colocados no regimento de graduação. Então, hoje nós temos lá algum artigo lá que diz o seguinte: avaliar tem que ser assim, assim, assim. O que a gente tem que fazer é tentar modificar um pouco esses critérios, de modo a oferecer a possibilidade de uma avaliação alternativa, que poderia, de uma certa maneira, criar alguns critérios que possam, como eu sempre disse, minimizar os impactos dessas populações. Hoje, 50%, 53% da população dos estudantes brasileiros são negros. Isso é uma conquista também dos negros, né? E que, de uma certa maneira, são povos que foram e são até hoje discriminados no Brasil, né? E que, de uma certa maneira, nós da universidade temos que pensar nisso. De que maneira essas pessoas chegaram aqui e de que maneira nós vamos, a partir disso, fazer com que elas possam ter um diploma. Então, essa é uma preocupação grande, né? Em relação especificamente à questão da saúde mental, existe sim uma preocupação muito grande em relação a isso, não só dos indígenas, mas de toda a população mundial.
tá? Existe um surto, né, que já virou quase que uma epidemia a questão do suicídio. Você pega, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria do Estado de São Paulo, falou que teve um aumento de 30% do número de suicídios, inclusive na população de adolescentes, 13, 14, 15 anos, as pessoas tentando suicídio. Hoje mesmo eu ouvi no rádio, vindo para cá, que está havendo uma organização em Paris de uma manifestação dos estudantes em relação a algumas questões que são colocadas lá na França e decorrente, inclusive, de uma tentativa de suicídio pela segunda vez de um estudante por não ter sido atendido na sua bolsa de permanência na Universidade Francesa. Né? Então, quer dizer que não é um fenômeno brasileiro isso, né? É um fenômeno mundial. E há uma preocupação enorme em relação a isso conosco aqui. Então, existiu agora, acabou de ter agora um seminário sobre saúde mental, não sei se vocês acompanharam, né? E nós estamos agora organizando, inclusive com um indígena que passou aqui pelo nosso curso de medicina, esqueci o nome dele agora, acho que você lembra, Sandra? Ele está em Ribeirão Preto. Ele é uma pessoa que trabalha com essa questão da saúde mental, sob o ponto de vista do indígena, ele como sendo um indígena, até isso, eu digo até, mais no sentido de fortalecer do que propriamente de dizer, até isso, né? Não é essa conotação. Quando se trata de saúde mental, nós temos que, não podemos generalizar, dizer assim, a saúde mental serve para todos os seres humanos. Então, como se fosse uma prescrição assim, siga os 10 passos que você será feliz. Isso não existe. Então, existe já ali uma discussão na Prograde, junto com a CAAP e a SAAD, no sentido da gente buscar alternativas de oferecer a possibilidade de um atendimento de saúde mental específico para os indígenas. Porque o tratamento é outro, o tratamento é diferenciado. Assim como se nós formos tratar da questão dos negros, o tratamento também é diferenciado, porque uma corrente da psiquiatria mostra que depende da questão cultural, não é porque somos seres humanos, epistêmicos e biologicamente constituídos como uma espécie, que nós devemos tratar a questão da saúde mental como se fosse uma coisa igual para todos. Então, já entramos em contato com esse profissional que passou pela universidade, que foi formado aqui e que agora está... Ele é de Mato Grosso originalmente, mas me parece que ele está morando em Ribeirão. A Keila da SAAD e a Thaís lá da CAAP tem mais informações sobre isso. Mas eu já fui consultado para a gente fazer essa reunião e, obviamente, já pegamos uma literatura específica da psiquiatria para indígena. Nós estamos, então, nessa direção de fazer esse atendimento. Talvez vocês, obviamente, serão consultados e convidados para participar dessa discussão. Se não foram, deveriam ter sido. Talvez não tivesse ainda no momento de convidados em função da fase da organização do evento, né? Mas é um pouco isso. Assim, a gente não é fácil. Eu digo aqui para os indígenas, digo aqui para os negros que estão presentes, não é fácil a luta de vocês. Não é fácil. E não vai ser fácil, não vai ser fácil agora. Mas eu acho que tem que ser assim, passo a passo, dia a dia, e conversando, né? Conversando com as pessoas que podem tomar decisão, conversando com pessoas que possam ter uma sensibilidade à causa de vocês, né? Porque, assim, não é todo mundo que tem essa sensibilidade. O professor acabou de falar, tem professor que fala assim, se vira, né? Não estou aqui para ensinar, não estou aqui para, sabe? Então isso tem. Nós temos um universo de 1.300 professores. É um mundo, gente. Então, de 64 cursos diferentes. Então, vocês imaginam o quanto isso é difícil para a instituição. Não estou dizendo que a gente não vai fazer. Estou dizendo que é difícil da gente tentar mudar uma cultura. Que é uma cultura que está arraigada ali, né? Que é a cultura não indígena. Que é a cultura do branco, né? Como eu disse aqui agora. Então, aos poucos, a gente vai ter que ir buscando espaços e tentando aqui, acolá, e claro, sempre denunciando, sempre colocando em pauta, sempre lutando para que as coisas possam ser ouvidas. Eu acho que pessoas como você, que, né, tem uma liderança que a gente sabe, e outros colegas indígenas também, que têm essa liderança,
é importante que vocês continuem nessa briga aí. Né? No que a gente puder, a gente vai tentando ajudar, obviamente. Gente, é só porque ele tinha se inscrito pra gente seguir, porque a gente já tá tipo a 12 minutos do encerramento do nosso horário e eles ainda têm que comentar os membros da mesa. Então eu queria pedir, só pra gente seguir as inscrições, eu vou abrir pro estudante que